E aí, pessoal, beleza? Estamos aqui reunidos aqui, né, esse pessoal para iniciar um novo quadro chamado Heavy Sword. Nesse espaço aqui, nessa tábua redonda, iremos falar sobre a parte mais feliz, mais alegre e colorida do metal. Nós vamos falar de Power Metal. E para isso nós temos dois convidados muito especiais que falam disso frequentemente em seus canais, falam não somente do Power Metal, mas de outras vertentes também, mas com muita maestria, que é o Pablo, do Nerd Metal, e o Fábio, do Audiorama. Para vocês ficarem mais contextualizados, eu sou o Eduardo, do canal Ei Bardo, um canal voltado para o Power Metal, para coleções de CDs, para a cultura pop, geek. Estou muito feliz de estar aqui. Passo a palavra então para a Deni. Bom dia, Brasil. Boa tarde, Alemanha. Estamos aqui, obviamente, fazendo parte do segmento mais bonito que vai ter no Heavy Culture. Por quê? Porque Power Metal é a verdade, o caminho e a luz, não é verdade? E vamos fazer aí um trabalho voltado para as coisas boas da vida, né? Que é o quê? Nerdice, é Power Metal, vai ter bastante prog pobrinho, vamos ter bastante coisa legal. Eu estou muito feliz que está todo mundo aqui. E aí, Pablo, fala quem é você, de onde você veio, número do WhatsApp. RG, CPF. Então, galera, beleza? Eu sou o Pablo, sou do canal Nerd Metal, canal aí que já está brincando aí, já vai fazer 7 anos que foi criado. A ideia era ser inicialmente um papo despretensioso, papo de bar, para falar sobre metal, que era algo que eu e um amigo meu já fazíamos um tempo, e acabou se tornando um hobby muito interessante, algo que eu tenho com muito carinho. Apesar do Nerd Metal estar nos últimos tempos aí num stand-by, estamos voltando, e espero que o pessoal que esteja aqui no Heavy Sword também dê uma passadinha lá para conhecer o Nerd Metal. Fala, Fábio. E aí, turma, tudo bom? Sou o Fábio, estou aqui falando com vocês direto do pontinho mais oriental das Américas, que é a cidade de João Pessoa, capital da Paraíba. Eu sou do canal do Audiorama, são 10 anos desistindo e recomeçando e achando que não vai dar certo e começando de novo, 10 anos tentando falar de música, tentando falar de rock, de música pesada, de rock progressivo, especialmente daquele que é o estilo que fincou uma espada em todos os nossos corações, que é o Power Metal. Então, para mim, é um ânimo, é um sopro aí de motivação também para continuar conversando sobre esse gênero, estar aqui no Heavy Sword com essa turma de poderosíssimos especialistas no gênero. Uma alegria enorme estar por aqui. Ótimo. Então, hoje nós vamos começar com um assunto que pode soar polêmico. Quem tem fé vai discordar, mas apenas para botar a bola para girar em campo, a pergunta que não quer calar e que a gente nega veemente, e vamos trazer alguns pontos de por que acreditamos nisso, é: o Power Metal de fato está morto? Heresia, né? Heresia absoluta, pecado, blasfêmia falar que o Power Metal morreu. Morreu para vocês, infiéis, né? Para nós que somos seguidores da palavra, o Power Metal não morre. Falando para valer, eu acho que esse tipo de pergunta, que não acomete só o Power Metal, né? Mas o próprio metal, o rock e um monte de outros gêneros, é um tipo de pergunta que nunca vai parar de aparecer, né? Porque a pessoa precisa de pauta, isso é uma pergunta que gera pauta. E, ao mesmo tempo, eu acho que nenhum estilo musical, e aí eu vou tentar falar em duas partes aqui, ele corre assim, um risco enorme de morrer, né? No sentido de desaparecer completamente. Principalmente porque a música, hoje, ela não depende mais das mídias de massa, né? No caso do metal, nunca dependeu, mas a partir do momento que esses subgêneros, como é o nosso caso, se tornam subgênero de nicho, e o nosso que é um subgênero de culto, né? Com um público muito fiel, muito apaixonado, ele não está necessariamente apegado ao fato de que o Power Metal está aparecendo, está em alta. Já faz muitos anos que ele não está em alta, né?
e mesmo assim um monte de coisa continua aparecendo, mesmo nos períodos que foram considerados períodos aí de mais crise do power metal. E uma outra coisa que eu acho que é fundamental para a gente pensar, e aí esse especificamente no power metal, né, porque esse meu outro argumento serve também para o jazz, serve também para o blues. O jazz não está morto, o blues não está morto, a música erudita não está morta, né? Sempre tem aí seus nichos que estão acompanhando. No caso do power metal, cara, especificamente, eu acho que o power metal ele agrega alguns dos elementos do metal que são muito específicos, né? E que são muito relacionados à própria gênese do metal, né? Então, esse refrão para cantar junto, que é a típica música de festival, né? Porra, a gente comentou algumas vezes sobre o show de Sabaton. Tive no show de Sabaton, cara, saí acabado, sem garganta, sem joelho, sem coluna, porque ali tem um lance muito primordial, né? De você colocar energia mesmo, esse power, né? Esse poder para fora e fazer daquilo. Por isso que tem tantos clichês, né? Você faz daquilo quase como uma comunhão, né, cara? Você está ali com um monte de gente maluca por power Música como você. folclórica, né? Pois é, você tem um elemento muito primordial mesmo, que é ali aquilo que está na raiz do próprio heavy metal como um gênero mais amplo. Então, acho que é impossível dizer que o power metal morreu. Ele não morreu, ele segue vivo nos nossos corações. Só para passar a palavra, acho que para o Pablo, não sei para quem vai aqui depois de mim, o power ele tem um papel importante também no próprio metal. Nos anos 90, quando o metal, e esse de massa, mais mainstream, passou por aquela crise lá do grunge, aquela coisa toda, pelo menos na Europa, a Dani pode falar isso melhor do que eu, que está lá em loco, foi o power metal que segurou a bandeira, né, que segurou as pontas desses festivais. Né? Você vê aí o Hammerfall, você vê aí o Rhapsody, né? São bandas que surgiram bem nesse período de profunda crise de outros gêneros do metal, né? Até dos gêneros mais extremos do metal. Então, também não é bom que a gente esqueça de dar o mérito ao power metal por ter sustentado essa briga num período que foi conturbado para o nosso gênero guarda-chuva, né, que é o metal. Eu gostaria de fazer um adendo com a parte econômica, né, que o Fábio já começou, porque, de fato, ali, no início dos anos 90, né, as bandas, né, de thrash, vamos dizer assim, Metallica e tal, estavam em decadência, estava todo mundo fazendo som alternativo por causa do grunge, estava tudo, tinha as bandas que eram super famosas do hard, que num dia saíram de limusine da gravadora, chegava no dia seguinte, não, agora é grunge, você é um bosta, entendeu? Então, tudo foi caindo, né? Desmoronando dentro do mundo do metal, porque o grunge chegou, não tinha mais hard, não tinha mais thrash, não tinha mais nada. E o power foi ao contrário, foi subindo, junto com o prog, né? O Dream Theater também, esses segmentos foram subindo. Aqui na Alemanha, eu até trouxe aqui, porque é aquele negócio, né, gente? Eu tive um professor de história que falava, qualquer pergunta histórica, a resposta em dinheiro. Então, vamos falar de dinheiro. Por exemplo, a Limp Music, né, que é uma gravadora, ela foi fundada mais ou menos ali em 97, de um cara que já trabalhava com um cara da Noise Records, né? A Noise Records também lançou muita coisa de power metal, né? Lançou Halloween, Rage, né? Também teve coisas, né, da Noise. O que foi, Pablo? Não é Rage, não é... Digamos que é. Então, assim, tinha ali artistas já de power, né? E o cara, então, da Limp Music fundou a gravadora e os carros-chefes eram Rhapsody, Luca Turilli, essa galera que segurou. E também, hoje em dia, a gente vê mais a FM, que também é uma gravadora especializada, né, em power. A Limp Music também é especializada em power, né? Tem muitas dessas bandas pobrinhas que eu adoro, tipo Gallon Glass, Olympus Mons, né? E a FM foi fundada em 93 pelo guitarrista do Squealer, que é uma banda de power, né? Meio power trash ali. E hoje em dia, essas gravadoras ainda estão aí vendendo horrores. A FM é super conceituada na Europa, porque tem o Odeon Gun, que é uma banda atual que vende horrores.
tem o Iron Savior, tem o Dynasty, que é uma banda que está fazendo muito sucesso, que teve sua fase hard, teve sua fase prog, agora é aquela fase meio techno power, né? Festeira. Tem o Brainstorm. Então, assim, obviamente tem outras bandas, tipo Evergrey, umas bandas assim também, mas o forte mesmo do catálogo é power. Então, são gravadores que começaram nos anos 90 e hoje ainda vendem muito, lançam muita coisa, tem um catálogo riquíssimo, enorme de variedade, então isso não pode ser descartado, né? A quantidade de banda, a quantidade de material que eles lançam, então só aí a gente já vê que não morreu, gente. Vocês estão querendo matar, mas não vão conseguir. Só para não deixar escapar, deixa da Dani, e aí depois eu já me calo, prometo. Duas das maiores gravadoras do nosso meio, né, no mundo, que são a Nuclear Blast, talvez a maior gravadora, e a Napalm Records, os carros-chefes são bandas de power, né? O Sabaton e o Powerwolf, né? São cabeça aí dessas duas gravadoras. Cara, são gravadoras que não têm a raiz no power, mas que também entendem o valor comercial financeiro desse gênero. Sim, o Tá? Blind Então, Guardian está na o Blind Guardian Nuclear, está na o Halloween está na Nuclear, se eu não me engano. Exatamente. Mais um dos adendos aí em cima desse tópico é pegar e segmentar duas coisas, né? Uma que eu vejo muito, que é uma coisa que recorrente, conversamos em off aí, que é a questão, muitas vezes, de pegarem qualquer banda que não sabem classificar e jogar dentro do power metal, né? Só que, em contrapartida, muitas bandas de power acabam conseguindo se diferenciar dentro do próprio som, tanto que muitas bandas que hoje em dia o pessoal não conhece é power metal. Então, o pessoal ainda leva muito a pensar, pelo menos quem não ouve o power metal, que é o metal espadinha, ou, né, vulgarmente falado metal espadinha, o que, em termos, não está errado, mas não é o único gênero que existe. Ou pelo menos o único subgênero dentro do subgênero, né, do power metal. E dentro disso, o power metal nos últimos anos, dos anos 2000 para cá, acabou se crescendo de uma forma muito grande. Então, a gente comentou agora sobre o Dynasty, mas dentro desse segmento aí meio técnico, meio techno, meio power, tem muita banda crescendo, fazendo muito sucesso e conquistando coisas que bandas mais extremas talvez hoje tenham uma certa dificuldade, que é trazer o público mais novo para dentro do heavy metal. Então, isso é algo que o power metal tem conseguido fazer nos dias de hoje e que eu acho muito importante, porque por mais que tu tenha fãs consolidados de uma banda, tu não renovar o público, em algum momento isso é prejudicial. E é algo que tu vê muito nos shows hoje de power metal, é um público mais novo, né, e que está se renovando em cima desse tipo de som, e que, claro, com o tempo vão indo para outros segmentos de música, mas muitas vezes o power metal acaba sendo um primeiro gênero para, vamos dizer assim, fazer a iniciação dentro desse culto aí que é o heavy metal, né? Mas é um dos grandes ganhos que eu vejo aí que o power metal tem, assim, nos últimos tempos, é poder trazer esse público novo, né? E uma coisa que eu acho interessante, porque a maioria dessas bandas eu realmente não gosto porque eu sou uma senhora de idade, mas é que é um público completamente jovem, extremamente engajado virtualmente. Essas bandas não têm a mínima necessidade de lançar álbum físico e nada físico. Eles, assim, com streaming já conseguem uma grana ferrada. Um exemplo bom disso é o Amarante e o Metalize. Eles conseguem faturar virtualmente o que outras bandas não conseguem, né? Então, a gente está passando por um processo, mais um, né?
porque a gente viu lá desde o bug do milênio, que a gente estava conversando, mas até hoje, a gente está de novo vendo uma onda aí se formando e muita gente um pouco mais velha, sei lá, o pessoal de 45 para cima, né, mais velho, não está entendendo o que está acontecendo. Eu vou confessar que eu também, às vezes, não entendo, mas eu acho que isso daí é o futuro. Isso daí chegou e vamos ter que aturar, Brasil. E é isso. Vai lá, Bardo. Morreu ou não morreu, Bardo? Eu acho que essa frase, essa sentença, ela vem baseado em uma comparação do momento em que o Power Metal teve uma ascendência muito grande para o momento que a gente vive hoje. Porque o próprio Power Metal, ele é a união e a evolução de diversos outros estilos e experiências que foram dando certo, algumas não, outras sim, até afunilar e virar o que hoje a gente catalogou como Power Metal, sabe? Hoje o entendimento das pessoas é que o Power Metal ou o Metal Espadinha vai ser alguma coisa extremamente rápida, melódica, sabe? Com solos, com bateria super rápida, com um vocal agudo, sabe? Uma harmonia vocal bem trabalhada, com coros, com backing vocals. E quando a gente pensa nos maiores nomes que surgiram no início do Power Metal, é isso que a gente tem, porque foi isso que carimbou o Power Metal no entendimento das pessoas. E claro, nós tivemos um momento em que o Power Metal deu um super boom, sabe? Final dos anos 90, início dos anos 2000, era um gênero muito popular. E aqui no Brasil mesmo, sabe? Foi aqui que a gente teve bandas se tornando os grandes nomes, né, os renomes do metal que se tornaram, como Halloween, Blind Guardian, Gamma Ray, o próprio Angra, né, uma banda brasileira que acabou bombando lá fora e na época que eles estavam, né, em ascendência, eles queriam e trabalhava-se para que eles fossem o Halloween brasileiro. Então, a gente teve um momento em que o Power Metal foi o grande hype da música pesada. E eu acho até mesmo que quando a gente fala de metal e rock, a gente tem uma certa pressão de consumo assim que vai muito em ondas, né? Ah, nesse momento é isso que vai bombar, nesse momento vai vir um som diferente. E o Power Metal, de repente, ele pegou um pouco desse repuxo, ele foi uma onda forte assim que o repuxo levou de volta, e principalmente aqui no Brasil houve-se um certo sumiço dele. Mas, claro, que entra até outros fatores, né? Como a Dani começou a trazer questões até financeiras, em que o real começou a ser desvalorizado, o dólar cresceu, a maioria das bandas são internacionais, então fica difícil trazer para cá. Parece que as bandas não estão mais investindo em turnês, e aí entra aquela questão, né, que o Edu Falasco já criticou várias vezes, que o metaleiro brasileiro quer ver banda gringa, mas não quer ver banda nacional. Então, quando tem os shows das bandas nacionais, eles não vão estufar tanto quanto as bandas internacionais, o que faz parecer, né, a uma vista grossa de que, de fato, a onda do Power Metal não está mais sendo surfada. Mas o que acontece também é que a música e até a necessidade dos artistas de se expressar, eles vão sofrendo algumas evoluções e mutações ao longo das suas carreiras e vida. Então, muitas vezes, o que a gente entendia como o Power Metal Espadinha, que era um metal rápido, harmonioso, com orquestrações e sinfonias e tudo aquilo que foi dito, que se esperava do Power Metal, foi recebendo influências até pelo crescimento profissional dos artistas e foram ganhando novos estilos e novos pontos musicais de interesse. E o Power Metal, eu vejo também como um estilo que ele consegue agregar muito bem outros estilos. E vice-versa. Ele consegue ser agregado por outros estilos também. Uma coisa também que eu até estou estudando mais é que, tipo assim, o Power Metal também era meio que um contraponto para o Death Metal, porque o thrash estava na merda, né? Mas as bandas de death metal também eram muito populares. O power era meio que um contraponto dessa brutalidade.
né? Só que e aquele negócio que você falou, vocal lírico, não sei o quê, metal espadinha, tudo muito lindo, o guerreiro, essas sagas e tudo mais, e também com o tempo a gente foi percebendo Salvar que... a princesa no castelo, né? Tinha lá... Isso, a jornada do herói, e também com o tempo a gente percebeu que o Power não necessariamente é isso, não precisa ser bonitinho, não precisa... falar de um herói que vai vencer. O lírico do Power Metal mudou muito, a forma de cantar. Então, eu acho que o Power sozinho... Agora eu vou puxar a sardinha, né, querido? Sim, eu acho que o Power sozinho, sem o metal, sem nada do metal, é já um subgênero extremamente rico por causa disso. Porque ele vai pegando elementos diferentes e constrói uma coisa muito bacana que não precisa ser essa coisa característica que todo mundo... A pessoa nem ouviu falar, não, já não quero não, porque é espadinha, vai ser tudo bonitinho, mágico, e não necessariamente é assim. Tem bandas que não são assim. A Dani colocou uns pontos legais. Na verdade, vou aproveitar aqui para puxar algumas coisas que a Dani falou, que o Eduardo e o Pablo, né? No Brasil foi muito forte, né? Quando eu era adolescente, cara, tudo era power, né? E não era power, né? Era o metal melódico. Como é o metal melódico no Brasil? E essa coisa do metal melódico era um fenômeno. Eu costumo me referir a esse período aí de 2003, a primeira metade dos anos 2000, a era de ouro do power metal no Brasil, né? Como tinha banda de power brasileira, né? Tinha Eyes of Shivas, tinha Holy Saga, o próprio Hangar, além do Angra Xamã, né? Então, foi um período em que tinha muitas bandas, né? Mas não é fácil viver de música no Brasil, né? Não é fácil em lugar nenhum. No Brasil, mais difícil ainda. E aí, muitas dessas bandas já não existem mais, né? E uma outra coisa que afastou um pouco as pessoas é que muitos gêneros eles são vítimas do próprio sucesso, né? Se atinge um certo patamar e depois fica difícil de acompanhar, né? E criam-se rivalidades também. Eu lembro que muita gente tinha raiva do Nightwish opa, o cachorro aqui, ele tem raiva do Nightwish. Latiu aqui. E eu lembro que eu não entendi. Ele é time Tarja. Eu não entendia isso, até hoje eu não entendo, porque eu lembro que nos shows a gente via as meninas, adolescentes, com o cabelo pintado de preto lá, na grade para ver o pessoal inteiro. Isso para mim sempre foi muito legal, porque aí é o que o Pablo estava falando, né? São bandas de entrada, né? Esse papel da banda de entrada é muito, muito legal, né? Bandas de entrada são muito importantes, né? Vocês lembram o que vocês ouviram pela primeira vez? Se foi Iron Maiden, se foi Angra, o que foi? Mas essas bandas costumam ter uma importância muito grande na nossa vida, né? Então, eu lembro que o Nightwish fazia esse papel e outras bandas fazem esse papel hoje. E para fechar aqui um pouquinho, puxando o que a Dani falou, o que eu acho legal do Power Metal, uma das várias coisas que eu acho legal do Power Metal, é esse fator dele conseguir agregar outras coisas, né? E isso faz dele, aí já mais uma vez tentando matar a pergunta, né? Um gênero consolidado. Está consolidado, ele não vai morrer. E não só no lírico, não só no gênero, e isso é muito antigo, isso não é de hoje, porque eu lembro que quando eu ouvi o Children of Bodom a primeira vez, que alguém me dizia, ouve essa banda de death metal melódico. E eu escutei, eu lembro que era o disco Hate Crew Death Row, né? E eu fiz, porra, isso aqui é o Sonata Ártica, só que o vocal é rasgado, né? Então, assim, era o Power estava ali, né? E hoje a mesma coisa, e não é só no... Também na parte estética, uma das bandas que eu peguei aqui para recomendar para vocês, ou a banda que eu peguei aqui para recomendar para vocês, eu acho que a gente já pode começar esse papinho, que é o Power Wolf, que é uma das minhas bandas favoritas. Esse aqui é o Sacrament of Sin, que é o penúltimo disco. Eles têm uma sacada, que é a sacada de se apropriar de clichês de outros gêneros. Então, assim, muita gente diz que o Power morreu porque se afogou nos próprios clichês. Não é bem assim, esses clichês de espadinha e tal, né? O Power Wolf, se você chega desavisado, você acha que é uma banda de black. Os caras usam corpse paint, aquelas roupas lá, espécie de lobisomem, sei lá de onde, aí da Sibéria. É crítica à igreja, né? Toda essa parte eclesiástica, espiritual do Power Wolf, satírica, né? Sarcástica, né? Que é uma coisa que o Power se levava muito a sério, né? Então, você ter esse tipo de sarcasmo mostra como o estilo consegue se reinventar. E quanto mais ele agrega de outros gêneros, de outras áreas, de coisas de fora do metal, como esse aspecto do techno aí, que vocês falaram, essa coisa mais pop, né, do Amarante, mais forte ele fica. Tá? Então, eu acho que a tendência não é que o Power morra, pelo contrário, que ele se torne ainda mais forte.
O Powerwolf é uma banda que nasceu nos anos 2000, no momento que o Power estava caindo. E olha onde eles estão hoje. Tá? Olha o Sabaton liderando o festival dele mesmo, festival próprio, apresentando novas bandas para todo mundo. Então, acho que a tendência é o céu é o limite. O Power vai ficar mais forte ainda. Sem dúvida. Pablo, o que é que você trouxe para nós? Então, já vou pegando a deixa aqui do Fábio, que falou então do Sabaton, e vou falar de Sabaton. Então, vamos deixar de lado aí o metal espadinha e vamos para o metal arminha, que agora é a nova moda. Milico Metal. Milico Metal. Tá? E o Sabaton é uma banda que surgiu no começo dos anos 2000, mais literalmente falando em 1999, a banda sueca, para quem não conhece. E os temas que eles abordam são todos relacionados a temas históricos e principalmente bélicos. Então, para a galera que curte Iron Maiden por causa desse tema, vai curtir bastante o Sabaton. Eu acho que é um gênero bem interessante e que realmente, para quem está um pouco por fora das bandas novas, principalmente Power Metal, é uma banda que vale muito a pena ser conhecida, porque os álbuns são todos, entre aspas, conceituais. Muitas vezes eles abordam temas dentro do álbum. Por exemplo, os últimos 2 álbuns falam sobre a Primeira Guerra. O penúltimo álbum, o The Great War, é um álbum todo sobre histórias da Primeira Guerra. E agora, por causa da pandemia, eles não puderam sair em turnê mundial. E aí o que eles fizeram? Eles acabaram gravando outro álbum. E aí eles fizeram um The Great War Parte 2, basicamente, que é também um álbum todo sobre a Primeira Guerra, porque para eles ia fechar, vamos dizer, as histórias com a turnê que está ainda e está começando agora a voltar, mas até então estava em stand-by. Tem músicas muito legais, tem o álbum Heroes, de 2014, que foi o álbum que trouxe, eu acho, muito o público brasileiro a conhecer Sabaton. Eu sou uma dessas pessoas, porque o álbum todo é construído falando sobre heróis de guerra, principalmente da Segunda Guerra Mundial. E dentro disso, eles comentam sobre 3 soldados brasileiros, uma das músicas ali, que é Smoke Snakes, e que fala então de 3 soldados brasileiros que ficaram encurralados e em vez de se renderem, eles lutaram até a morte. E os inimigos, por respeito, acabaram enterrando eles e construindo um monumento para enaltecer esses caras que acabaram lutando então lá na Segunda Guerra. E que é uma história que aqui no Brasil praticamente não é conhecida. Muitos nem sabem que o Brasil foi para a Segunda Guerra. E o Sabaton fez isso de forma tão brilhante que foi homenageado no Brasil pelo Exército, por ex-combatentes, né, da FEB, que é a Força Expedicionária Brasileira. Então, tem esse contexto que é tão mínimo de uma música poder falar tanto contigo ou com o público, que nem dentro do Brasil, e que foi o que me atraiu e que me fez ficar assim tão imersivo dentro da banda a partir de então. Então, passei a consumir muito o conteúdo deles. Acredito assim que a galera que curte então a história, gosta tanto desses temas bélicos quanto a parte mais histórica, vai curtir Sabaton. E é também, que nem a gente comentou, é um tipo de som que foge muito dos padrões do power metal tradicional, né? O power metal raiz ali que a gente tem do início ali dos anos 90 para frente. Então é a minha indicação aí, Sabaton, quem puder conhecer, ouça que vai curtir bastante. Vale muito a pena, mesmo se a pessoa não quiser ouvir o som, porque o som é insuportável, alguma coisa, vale muito a pena pegar as letras, somente as letras, e dar uma lida, porque você acaba aprendendo um monte de coisas de história e acaba se aprofundando, se interessando, pegando outros livros para ler. Então, mesmo que o som não seja forte o suficiente para a pessoa gostar, a parte das letras é realmente primorosa, a pesquisa que eles fazem, né? Sim. Não, e outra coisa, opa, pode falar. Não, só um complemento aqui, talvez seja algo que tu vá falar, mas foi algo que tu citaste antes,
antes, que foi a questão dos shows. Um dos melhores shows que eu fui até hoje foram os 2 shows do Sabaton, shows divertidos, que tu vê a banda no palco se divertindo e aquilo te retorna para ti como público ali, então faz o show ficar 2 vezes mais legal do que realmente está acontecendo. Então são shows que, se puderem ir, daqui a pouco até a galera que não conhece Sabaton, vai no show, que eu acho que é uma porta de entrada muito interessante para pegar o feeling da banda. Me permite fazer 2 adendos. Eu prometo que eu sei que eu estou tomando tempo danado, mas me empolguei, né? Pô, power, poder. Então são 2 comentários rápidos sobre o Sabaton. Eu já falei do Sabaton lá no canal, quem quiser depois dar uma conferida no Audiorama. Mas 2 coisas. Eu sou professor, né? Eu sou professor de Relações Internacionais hoje. Minha área é violência, Forças Armadas, religião e tal. E o Sabaton tem uma importância muito grande na escolha da minha carreira, cara. Então, lá atrás, eu lembro que... eu não lembro o nome da música agora, uma música que fala sobre a Guerra dos 6 Dias, né? Um conflito que Israel se envolveu há muito tempo atrás. Acho que é Counter-Strike, não me lembro bem o nome da música, depois vocês pesquisem por aí. E foi uma das músicas que eu lembro que numa aula de história eu conhecia a história da Guerra dos 6 Dias por causa do Sabaton. Eu fiz, porra, isso aqui tem alguma coisa muito importante acontecendo aqui, né? Então isso me ajudou muito. Então perceba esse nível de relação que se cria na nossa vida com as bandas. E juntando isso com o que o Pablo falou também dos shows, eu recomendo que vocês vejam. Tem um show de Sabaton na Polônia, no YouTube, que eles tocam uma música chamada 42-1, né, 42.1, que trata da invasão da Polônia pelos nazistas na Segunda Guerra, em que a proporção era de 40 soldados alemães para um polonês, né? Então, a população polonesa que faz a resistência, né? E, cara, eles estão tocando essa música na Polônia e o público enlouquece, é uma coisa assim fora do normal, como aconteceu aqui com a Smoking Snakes, que o Pablo falou no show que eu tive no Brasil. Então, assim, ela tem uma capacidade, essa banda e várias outras bandas de power, de criar uma relação com o ouvinte que é muito único do gênero, né? É muito única do gênero essa capacidade. O Sabaton é uma das boas bandas. O Sabaton é porque essas guerras são recentes. Tudo bem, 70 anos atrás parece que é muito, mas é pouco. Então, você acaba que você remete, né? Por exemplo, poloneses que estavam ali, um avô, um bisavô, uma tia velhinha que contava história. Então, isso daí é muito... É importante isso aí, né? Que as pessoas não esqueçam o que aconteceu naquela época, para não repetir as merdas, mas no momento históricos que estamos vivendo, estamos repetindo a merda, não é mesmo? Mas, enfim, vai lá, Bardo. Você trouxe o que para nós? Antes eu queria trazer 2 pontos, mas vai ser coisa rápida. A primeira é para quem é fã do Power Metal Espadinha, ouviu isso e pensa que não vai gostar de Sabaton. Eu queria lembrar que tem um disco, Call to Arms, que fala sobre os espartanos, sobre a guerra lá do Portal de Fogo. Então sintam-se abraçados, para quem gosta de algo mais histórico, mais guerra medieval, temos esse álbum. E algo que eu queria também linkar com o que o Pablo falou em relação desse novo público que vai consumir de maneira diferente e conhecer um outro nível do Power Metal, é que também é um estilo, um gênero que ele se encaixa e tem um link muito forte com a cultura pop hoje também. Então, ele está profundamente ligado com livros de fantasias medievais. Temos, né, um dos principais livros assim fantásticos da história, né, que é Senhor dos Anéis. São inúmeras as bandas, não só de Power Metal, obviamente, mas inúmeras as bandas de Power Metal que vão escrever e trazer, né, algumas das histórias do livro em suas músicas. Então isso também ajuda bastante pessoas que têm esse fascínio por fantasia medieval, por animes, por desenhos, a conhecer bandas que também seguem esse gênero de alguma forma, que trazem as suas histórias para as músicas. E isso também então me traz para minha indicação, que eu pego esse público que está ligado em assuntos mais da cultura pop, coisas geeks, e trago também, né, um dos movimentos mais fortes que a gente tem nas últimas gerações, que são os jogos de computador e videogame, que antes era um negócio, né, muito nichado, o videogame, poucas pessoas tinham e jogavam com seus amigos em casa. Hoje o videogame já se tornou um esporte também, já é algo extremamente remunerado.
algo que tem um grande crescimento, a indústria de games cresceu pra caramba, o investimento é muito grande também, a gente nota também a nível de projetos que são feitos os jogos de hoje em dia, e por causa disso eu gostaria então de mostrar uma banda, eu não sei se vocês vão conseguir ver aqui direitinho, Pentakill. Eles têm 2 discos lançados. Hoje eu descobri que eles têm... Segura essa parceirada, Brasil! E hoje eu descobri que eles têm um 3º disco já. E o que o Pentakill é? Fãs de League of Legends, sintam-se abraçados então pela minha fala. Quem não conhece, eu vou explicar rapidamente. O League of Legends é um jogo online que virou uma sensação virtual. Entre 2010 até os dias de hoje, é um dos jogos mais jogados, um dos jogos que mais rende monetariamente por causa de investimento, por causa de jogadores. Já virou também uma das competições que melhor remunera times vencedores. Ele é um jogo onde tu escolhe um personagem junto com outro pessoal online, tu pode jogar com pessoas do mundo inteiro. 2 times são formados e vocês batalham até que um time vença o outro. O resumo é simples, mas o legal desse jogo é que ele tem inúmeros personagens que tu pode utilizar durante a tua partida. O jogo, ele acaba criando de tempos em tempos um personagem novo, que tem uma história, um background, e tem várias skins. Skins nada mais é do que a aparência que o personagem vai ter na tela. E, claro, tu compra skins, essa é uma maneira do jogo monetizar, e tem alguns personagens que eles acabaram criando skins de músicos. O que isso nos leva à conclusão do meu pensamento que uma empresa gigantesca de games, a Riot, investiu para, além de criar personagens com trajes de música, contratou músicos e transformou esses 5 personagens numa banda, no mesmo estilo que o Gorillaz fez alguns anos atrás. A banda é fictícia, com personagens fictícios, mas com músicos reais que compuseram e gravaram um álbum dentro do gênero de Power Metal, com o tema das aventuras que se passam nesse universo do jogo. Então, se isso é um exemplo de que o Power Metal não só está bastante vivo, mas recebendo ainda constante investimento dentro de um dos mercados, um dos maiores mercados financeiros de hoje em dia, eu não sei o que dizer para vocês acreditarem que o Power Metal está muito vivo. Muito bem, obrigado. E girando dinheiro, né? Gerando Isso. aí uma grana violenta, né? A banda que eu trouxe foi um dos melhores lançamentos do ano passado, na minha opinião, que é o Brainstorm, com esse álbum aqui, o Wall of School. E o Brainstorm é uma banda bem antiga. Ela foi formada em 89, ficou com o primeiro vocalista até 98. E aí, a partir dos anos 2000, entrou o Andy B. Frank, que já era um vocalista, que já era conhecido, de banda de prog. Enfim, entrou no Brainstorm e aí deu match forever, né? Porque a gente já está em 2022, gente. São 22 anos que está na banda, então já é membro cativo, né? E o que acontece? O Brainstorm é uma banda alemã, mas nunca teve reconhecimento na Alemanha. Esse tempo todo era só mais uma, né? Porque aqui tem muita banda mesmo, mas são poucas que têm o reconhecimento de um Halloween da vida. E aí, o que acontece? De uns tempos para cá, desde do penúltimo álbum, né? O Midnight Ghost, que começou uma parceria com o Sepp Levermann, que é o vocalista do Organ. Esse disco também é do ano passado. Só para dizer para vocês que, na minha mente de bandas que eu gosto de Power Metal, ano passado tiveram 35 álbuns, lançamentos de álbuns de bandas de Power, inclusive bandas que voltaram, tipo Insania. Então, não foi 1 ou 2 ou 5 álbuns que foram lançados no ano passado. Foram 35 de bandas que eu gosto. Ainda tem as bandas de Power Metal que eu não gosto nessa conta aí. Então, o que acontece? A partir do momento que eles fizeram essa parceria com o Sepp, né, que é um excelente produtor, além de ser a cabeça do Organ, eles começaram a receber um reconhecimento dentro da Alemanha, porque o público deles está mais no leste europeu, nem tanto no Japão, mas no leste europeu, porque o Brainstorm, ele não é uma banda de metal espadinha, de power metal.
eles não se utilizam dessa delicadeza, dessa beleza, né, que o Power Metal gosta de retratar, muito pelo contrário. É uma música, é um power que ele fica ali coladinho com trash. Há momentos que você escuta e você fala, pô, esse riff aí é meio trash, né? E o Andy, ele não tem um vocal delicado, ele não faz questão de ser um lorde, não tem aquela pompa do Fablione, né? A delicadeza do André Matos está bem distante disso. E é um som completamente energético, né? E fala... Não fala da saga do herói. Nesse álbum aqui, né, que foi lançado ano passado, o Pive do Rage participa, que é um grande nome do Power. O Sep, que é um grande nome do Power atual, participa do álbum, além de produzir. Esse álbum aqui conseguiu ficar nos charts alemães, ele conseguiu o 12º lugar, que é uma coisa que era impensável, porque o Brainstorm nunca nem chegou perto de chart nenhum. Então, ficar em 12º lugar é muita coisa para uma banda que nunca chegou nem perto. Chegou a ficar em 26º lugar nos Estados Unidos. E no iTunes, na categoria de rock metal, eles chegaram em 3º lugar dos charts do iTunes. Então, eles... aos poucos, bem aos poucos mesmo, né? Que a gente está falando aí de 20 anos, né? Mais de 20 anos de carreira. Eles estão subindo degrau por degrau e a gente vê, né, nesse momento que o Power Metal não pode estar morto. Porque se tivesse morto, essa banda não ia conseguir aparecer agora. Eu acho que essa dúvida aí que o pessoal tem ficou sanada, né? Depois desse falatório todo, não é possível que alguém mais vai querer fechar a tampa do caixão do Power Metal, porque vão ter que aturar, né, meu bem? E é isso. Até porque se fechar a tampa do caixão, eles vão voltar como mortos-vivos e vai ter que usar espadas mágicas para vencer eles. Exatamente. Quero agradecer imensamente ao Pablo, do Nerd Metal, e ao Fábio, que todo mundo sabe que o meu canal preferido do planeta Terra de Power Metal sempre foi o Audiorama. Eu vou deixar aí para vocês os links dos canais para vocês seguirem. E estou muito feliz de estar aqui, da gente iniciar aí os trabalhos. E é isso, um beijo da Tia, se hidratem.